Livro a propósito da Introdução à Metapsíquica Humana, de Ernesto Bozano. Capítulo 14. Respostas a algumas objeções de ordem geral. Tenho a convicção, aliás muito sincera, de haver-me cabalmente desobrigado da tarefa que me impus ao dar início a este trabalho. Penso haver demonstrado de modo claro e decisivo a insuficiência e a inconsistência das hipóteses naturais sustentadas por Sudre, bem como a inanidade sofística dos argumentos que reúne em defesa da sua tese. Não é, pois, intenção minha prosseguir refutando objeções de menor importância, não só pelo motivo exposto, senão também por ser empresa materialmente impossível, dada a profusão com que brotam de cada página. Julgo antes de maior proveito e oportunidade responder a algumas objeções de ordem geral, que os representantes da ciência oficial, tanto como Sudre, são unânimes em atirar contra os que defendem a hipótese espírita. Como se trate de objeções teoricamente importantes e partilhadas por grande número de pessoas, este trabalho, que visa não a um autor, mas a suas ideias, deixaria de atingir praticamente o fim que o inspirou, se delas eu não me ocupasse. Devo começar por aquela que de tão grande eficácia se reveste aos olhos dos homens de ciência e dos profanos para diminuir o valor dos argumentos em que se firmam os defensores da hipótese espírita, ainda quando dentro dos rigorosos princípios da lógica e combatidos por teorias gratuitas e fantasistas. Essa objeção consiste em afirmar que os espíritas não passam de uma aglomeração de místicos, que pretendem fundar uma religião baseada nos fenômenos metapsíquicos, não podendo, portanto, seus argumentos prevalecer no meio científico. Concebida em termos tão vagos quão impertinentes, esta objeção nos chega de tantos lados e sob tantas formas, que dispensa qualquer exemplo. Todavia, não devo ocultar que entre os que assim pensam está o professor Charles Richet, a quem sinceramente venero e admiro. No jornal of the American for SPR, de setembro de 1923, página 400, a respeito ele escreve: sou de opinião que, se a metapsíquica não tem progredido mais, se deve isto a um defeito de método. Quiseram dela fazer uma religião cheia de ardor, em vez de uma ciência serena e modesta. E um outro biologista anglo-italiano, o Dr. William Mackenzie, dirigindo-se a mim pessoalmente, escreve que, se os espíritas querem conferir aos fenômenos metapsíquicos foros de religião, deles não poderão esperar mais do que se consegue daquela, isto é, pouco para o sentimento e nada para a ciência. Penso ser de não pequena utilidade destruir essa deplorável prevenção, filha de uma observação estranhamente parcial e superficial do movimento espírita encarado em seu conjunto. Se é verdade que o espiritismo seja tomado num sentido religioso por uma multidão, aliás muito respeitável, de almas simples, não quer dizer isso que ele seja religioso, mas tão somente que as conclusões rigorosamente experimentais e, portanto, científicas, a que conduzem as investigações medianímicas, têm a virtude de reconfortar grande número de almas atormentadas pela dúvida. Mas os opositores não se deviam esquecer que, culminando sobre essa multidão, em que prevalece o sentimento, existe numerosa corte de experimentadores exercitados nos métodos científicos, também homens de ciência, em que prevalece a fria razão, e que estes examinaram os fatos com o fim exclusivo de pela verdade procurar a verdade. Se acabaram por aderir à hipótese espírita, não quer isso dizer que se tenham tornado místicos, senão que se convenceram experimentalmente que essa hipótese era a única capaz de explicar o conjunto da fenomenologia examinada. E nada mais científico.
nem Mears, nem Odgson, nem Islop, nem Barrett, nem a Sra. Verral, nem Lodge, nem Zeuner, nem Duprel, nem Aksakoff, nem Boutleroff, nem Flammarion, nem Lombroso, nem Broferil, nem o abaixo assinado tinham tendências místicas, ao contrário, quase todos eram dominados por convicções positivo-materialistas. Foi a eloquência irresistível dos fatos e, sobretudo, a constatação imponente da convergência admirável de todas as provas, anímicas e espiríticas, para a demonstração da existência e sobrevivência da alma, que os levaram a concluir definitivamente em favor da hipótese espírita. As conclusões a que chegaram são, pois, rigorosamente científicas, tanto pelo menos como as que embevecem os seus opositores, com a diferença apenas de que estes últimos baseiam as suas induções e as suas deduções em grupos insulados e nunca sobre a sua totalidade, enquanto que aqueles se firmam e muito solidamente sobre a totalidade das manifestações medianímicas, anímicas espíritas. Pela 100ª vez repito, pois, que a hipótese espírita é uma hipótese científica e que aqueles que a contestam dão apenas mostra de não haver ainda formado uma ideia clara sobre o problema que pretendem discutir. Para melhor prová-lo, vou responder a outra objeção do professor Richet, constante do mesmo artigo. Página 465. Ele escreve: eles, os espíritas, não percebem que antes de aderir a uma teoria hipotética por tal forma frágil e cercada de tropeços e de ilusões, como a doutrina espírita, mister se fazia dotá-la de uma base sólida, constituída de fatos incontestáveis. Que se poderia dizer de um arquiteto que começasse a pintar delicadas figuras alegóricas na abóbada de um templo, antes de certificar-se da solidez das fundações do edifício? Por sua vez, o Dr. Mackenzie, no artigo a que ainda há pouco aludi, insiste que o Espiritismo procura explicar o desconhecido pelo desconhecido. Respondendo ainda a estes dois críticos, observarei que, quando afirmo que o animismo é o necessário complemento do espiritismo e que este fugiria à base sem aquele, sustento, precisamente, que para chegarmos à demonstração científica da hipótese espírita, indispensável se torna irmos do conhecido para o desconhecido, isto é, termos de passar pela fieira das causas e dos efeitos de ordem psicológica que gradativamente se elevam, se apuram, se sublimam, até tomar, sem solução de continuidade, contato com as manifestações de natureza essencialmente espiritual. Trata-se, afinal, de uma sequência admiravelmente graduada de coisas conhecidas para outras menos conhecidas, mas solidamente firmadas nas que as precedem, exatamente como se requer para fazer obra rigorosamente científica. Creio não ser necessário alongar-me em detalhar esse completo encadeamento de causas e de efeitos assaz conhecido dos nossos opositores, limitar-me-ei, portanto, a submeter-lhes, em linhas gerais, um esboço esquemático. Do lado psicofisiológico das manifestações anímicas, os defensores da hipótese espírita partem dos fenômenos de exteriorização da motricidade, telecinesia, e da sensibilidade para aqueles em que a telecinesia se entrelaça com o da passagem da matéria através da matéria, fenômeno que por sua vez se prende ao da desintegração à distância, transporte e reintegração instantânea de um objeto qualquer durante a sessão. Nesse estudo os espíritas põem em ação os métodos de análise comparada, aproximando e ligando os ditos fenômenos aos de diaplastia propriamente dita, em que a matéria somática do organismo do médium, exteriorizada sob forma fluídica ou semifluídica, se concretiza em um membro, em uma cabeça, em uma forma organizada,
com o auxílio da vontade subconsciente do médium, compreendendo nesta série todas as manifestações anímicas de uma mesma ordem, que não diferem uma da outra senão pela gradação evolutiva e que respectivamente demonstram que a sensibilidade e a motricidade podem ser separadas do sistemas nervoso e muscular. 2. Que a subconsciente vontade humana tem o poder de desintegrar, à distância, e de transportar e de reintegrar a matéria. 3. Que essa mesma vontade possui a faculdade de converter o organismo humano na substância amorfa e primitiva que o compõe, para, em seguida, empregá-la em reorganizar membros humanos, rostos e organismos também humanos, perfeitos e independentes do médium. Esse conjunto de faculdades naturalmente leva a inferir-se que o organismo humano deve resultar, por seu turno, de um produto dessas mesmas forças e faculdades exteriorizáveis, dominando a matéria inanimada, organizando a matéria somática, forças e faculdades dirigidas por uma vontade subconsciente de natureza transcendental. Em outros termos, esse conjunto leva logicamente a concluir-se que o espírito organiza o corpo e de modo nenhum o corpo organizado engendra o espírito, como afirmam os representantes da ciência oficial. Nesse sentido, a obra magistral do Dr. Gustave Geley, De inconsciente ao consciente, é inteiramente consagrada à demonstração científica desta verdade básica. Escreve ele: a noção de diaplastia imposta pelos fatos é capital. A ideia não mais é uma dependência, um produto da matéria, é a ideia, pelo contrário, que modela a matéria, transmitindo-lhe a forma e os atributos. Página 699. Não nos esqueçamos, portanto, de que essas primeiras conclusões, rigorosamente fundadas nos fatos, e a que chegamos pelo método científico da ascensão gradativa do conhecido para o desconhecido, bastam, por si só, para demonstrar a existência no homem de um espírito independente da matéria, espírito que tudo indica presistir ao corpo e que lhe sobrevive à morte, e são ao mesmo tempo mais que suficientes para aniquilar de vez o postulado fundamental em que repousa a biologia moderna, segundo o qual o órgão cerebral cria a função do pensamento, quando os fatos demonstram que é o espírito, isto é, a função do pensamento, que cria os órgãos. Sempre sob a relação psicofisiológica, mas de um ponto de vista diferente, os defensores da hipótese espírita partem dos fenômenos de exteriorização da sensibilidade e da motricidade para chegar gradativamente às outras manifestações aliadas da formação completa de um corpo fluídico exteriorizado, idêntico ao do sensitivo submetido à experiência, corpo fluídico provido de sensibilidade e de motricidade, mas desprovido de atributos inteligentes. Pois reproduz mimeticamente todos os movimentos do sensitivo, passam em seguida nos casos espontâneos ou provocados, em que o desdobramento é ao mesmo tempo fluídico, sensorial e psíquico, bilocação, deslocando a personalidade consciente do sensitivo para o corpo fluídico, que então percebe, à distância, o seu próprio corpo somático inanimado e sem vida. Chegados a esse ponto, os defensores da hipótese espírita concluem necessariamente que no homem existe um corpo fluídico, perispírito, que representa o anel de junção entre o organismo somático e o espírito e que se pode separar do organismo somático em circunstâncias especiais de afrouxamento vital, como na síncope, no êxtase, no sono fisiológico, no sonambúlico e no hipnótico, nos casos de inalação de clorofórmio, etc. Todas essas condições de fatos, conjuntamente, levam de modo lógico a admitir-se que,
se no homem existe um corpo fluídico, invólucro do espírito, que se pode afastar temporariamente do organismo somático, mesmo durante a vida terrestre, a morte não deve, então, ser mais que a definitiva separação do corpo somático do fluídico, enriquecido este do espírito. Tais são as conclusões dos defensores da hipótese espírita que, como se pode ver, rigorosamente procedem do conhecido para o desconhecido. Sob o ponto de vista puramente psíquico, os defensores da hipótese partem das experiências de transmissão do pensamento, a curta distância, e passam às que são obtidas a distâncias consideráveis, abrindo caminho às manifestações telepáticas propriamente ditas, para as quais nenhum limite pode ser marcado. Aproximam, em seguida, ligam e comparam essas manifestações demonstrativas do poder funcional do pensamento com as manifestações complementares da evolução e da espiritualização das faculdades sensoriais, a começar do fenômeno de transposição dos sentidos que, evoluindo gradativamente, se transformam nos de otoscopia, ou seja, diz-se do doente que vê a sua própria imagem, e de aloscopia. Ou seja, sensação de visão à distância do corpo de outrem, em que o sensitivo percebe macroscopicamente e microscopicamente o interior do próprio corpo ou do de outrem. Esses fenômenos se elevam por sua vez até se transformarem em lucidez propriamente dita, em que o sensitivo percebe através de qualquer corpo opaco inanimado, e abrem caminho para outros bastante mais importantes da percepção das causas e dos acontecimentos a qualquer distância do sensitivo, telestesia, fenômenos que se sublimam e se espiritualizam, enfim, até atingirem os cimos da clarividência no passado e no futuro. Retrocognição e pré-cognição. Ora, é desse maravilhoso conjunto de manifestações anímicas que os defensores da hipótese espírita logicamente deduzem o que dá motivo às considerações precedentes, isto é, que tudo isto vem demonstrar que, nos recônditos da subconsciência humana, se encontram faculdades psicossensoriais, ou seja, comunicação objetiva se faz por palavras, gestos e atitudes, de ordem muito elevada, que independem da lei da seleção natural que, por conseguinte, outros não podem ser senão os sentidos espirituais existentes e preformados, em estado latente nessa subconsciência humana, esperando emergir e exercer-se no meio espiritual, após a crise da morte, como no embrião existem pré-formados, no estado latente, os sentidos da vida terrestre, esperando emergir e exercer-se no meio terrestre. Após a crise do nascimento, não há quem possa deixar de compreender que as três conclusões a que chegam os defensores da hipótese espírita, de que uma é o complemento da outra, cumulativamente equivalem a uma demonstração rigorosamente experimental da existência no homem de um espírito independente do corpo organizador e sobrevivendo à morte deste mesmo corpo, demonstração que para se tornar incontestável e definitiva só espera a quarta conclusão complementar a tirar-se dos fenômenos espíritas propriamente ditos. Tal a base indestrutível sobre a qual se apoia a hipótese espírita, sob o ponto de vista anímico, das manifestações metapsíquicas, base que edificaram os seus defensores gradativamente, recorrendo ao conhecido para explicar o menos conhecido, até atingir o desconhecido, sem qualquer solução de continuidade, justamente como prescrevem os métodos de investigação científica. Não vejo aqui oportunidade de enumeração da gradação fenomênica, seguida no estudo das manifestações espíritas, propriamente ditas.
Com efeito, uma vez provado que no homem existe independente do corpo um espírito que sobrevive à morte deste mesmo corpo, as conclusões a que se chega pela teoria espírita não são mais do que o corolário inevitável das premissas em foco. Para a validade de qualquer tese ou teoria, como para a solidez de qualquer construção material, tudo depende dos fundamentos, e dado-nos foi ver que os fundamentos em que se firma aquela hipótese, graças aos fenômenos anímicos, são de uma solidez a toda a prova, embora os opositores se quisessem servir do animismo para demonstrar o erro das hipóteses espíritas. O professor Richet pode, pois, sossegar. O seu apólogo do arquiteto, ainda que de grande sensatez, não tem aplicação em nosso caso.